Chegamos no nosso capítulo 30 do livro de Provérbios. Vamos ler comigo? Ditados de Agur, filho de Zaque, oráculo. Este homem declarou a Itiel e a Ucal: Sou o mais tolo dos homens, não tenho entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me, se você sabe. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Duas coisas que me deis antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Não fale mal do servo ao seu senhor. Do contrário, o servo amaldiçoará e você levará a culpa. Existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe. Os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados na sua impureza. Os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso. Pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são armadas de facas para devorarem as necessidades desta terra e os pobres da humanidade. Duas filhas têm a sanguessuga, Dê, gritam elas. Há três coisas que nunca estão satisfeitas, quatro que nunca dizem é o bastante: o Seol, o ventre estéril, a terra cuja sede nunca se aplaca e o fogo que nunca diz é o bastante. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes de abutre. Há três coisas misteriosas demais para mim, quatro que não consigo entender: o caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça. Este é o caminho da adúltera. Ela come e limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. Três coisas fazem tremer a terra, quatro ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato farto de comida, a mulher desprezada que por fim se casa e a escrava que toma o lugar da sua senhora. Quatro seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis. Há três seres de andar elegante, quatro se movem de passo garboso: o leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém, o galo de andar altivo, o bode e o rei à frente do seu exército. Se você agiu como tolo e exaltou-se a si mesmo, ou se planejou o mal, tape a boca com a mão, pois assim como bater o leite produz manteiga, e assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. O capítulo 30 de Provérbios não foi escrito por Salomão, mas por um homem chamado Agur. Agur traz conselhos diretos e uma reflexão profunda a respeito da limitação humana e a grandeza de Deus. Logo nos primeiros versículos, Agur mostra sua humildade. E ele diz assim: certamente que sou o mais tolo do que qualquer homem. E depois ele diz: nem tenho o conhecimento do santo. Ele se coloca numa situação de humildade. Ele começa dizendo que, se comparado com a sabedoria de Deus, ele não sabe nada. E aqui a gente já aprende algo com Agur. Porque hoje em dia, muitas pessoas elas acham que precisa ter opinião sobre tudo, que precisa saber de tudo, e nem sempre a gente sabe tudo. E algumas vezes é muito mais bonito nós dizermos: olha, eu não sei a respeito desse assunto. Humildade é você reconhecer que você não sabe de tudo. Nos versículos 5 e 6, Agur diz que toda a palavra de Deus é pura e é escudo para os que confiam nele. E ele ainda diz no versículo 6, nada acrescentem a estas palavras.
ele está dizendo aqui que, bem diferente das palavras humanas, a palavra de Deus ela é verdadeira e ela é pura. Elas não falham e não mudam. Nesse tempo que nós estamos vivendo, com tantas fake news, nós precisamos basear a nossa fé na verdade, que é a palavra de Deus. Agur diz que a palavra de Deus ela é como um escudo. O que o escudo faz? O escudo protege. A palavra é a verdade. A verdade protege. A verdade é como um escudo. Use a palavra de Deus como um escudo. Guie a sua vida pelos princípios divinos para que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. Nos versículos 7 até o 9, Agur faz uma oração. Eu achei muito interessante essa oração dele. E aqui no versículo 8 ele diz assim: não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Nós vemos aqui Agur pedindo a Deus somente o necessário para viver. Nós percebemos que ele teme que a riqueza o faça se esquecer de Deus e que a pobreza o leve a roubar. Que oração linda é essa que Agur faz. Olha a preocupação desse homem. O que nós podemos aprender aqui com Agur é buscar o suficiente e termos o contentamento com aquilo que nós temos. Quantas vezes nós não ficamos contentes com o que temos porque a gente quer sempre mais? Agur, ele faz uma oração diferente. Ele diz: me dê o suficiente para sobreviver e para que eu não venha me desviar dos seus caminhos. Então, nós aprendemos aqui que o excesso ele pode trazer uma autossuficiência e que a falta pode trazer o desespero. Então, por isso que precisa haver um equilíbrio. Dos versículos 24 até o 28, Agur fala de 4 animais que, apesar de pequenos, dão aula de estratégia e de sobrevivência. O primeiro animal é a formiga, e Agur diz que as formigas, elas preparam seu alimento no verão. Ou seja, a formiga, ela sabe que o inverno vai chegar. Ela trabalha no verão com a certeza de que o inverno vai chegar. Ela está preparada. E aqui nós aprendemos que nós não podemos esperar a crise chegar para nos organizar. A formiga, ela se organiza no verão porque ela tem certeza que o inverno vai chegar. Ela sabe disso, ela sabe que vai chegar. Então, nós também precisamos estar organizados e nos preparar para os tempos difíceis. Agur também fala dos coelhos. Ele diz que os coelhos fazem a sua casa na rocha. O que nós podemos aprender com esses animais? Que nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza. Então, nós precisamos firmar a nossa vida em algo sólido, ou seja, a nossa fé, bons princípios, viver os princípios bíblicos. Isso vai nos dar segurança. O próximo animal é o gafanhoto. E Agur diz que ele não tem rei, mas marcham em ordem. Aqui nós vemos que os gafanhotos, eles não precisam de ter uma liderança vigiando eles para que eles façam aquilo que eles devem fazer. Pessoas boas fazem o que deve ser feito, mesmo quando ninguém está vigiando. Você sabe o que é certo a se fazer, então você não precisa ter alguém, um chefe ou alguém superior a você te vigiando para que você faça a coisa certa. Você sabe qual é a coisa certa a ser feita. E por último, Agur fala sobre a lagartixa. E ele diz que elas estão nos palácios reais. Nós aprendemos aqui que a persistência, ela vai nos levar a lugares altos. No versículo 32, Agur nos deixa um conselho muito importante. Ele diz assim: se você agiu como tolo e exaltou-se a si mesmo, ou se planejou o mal, tape a boca com a mão. Agur nos dá um conselho prático aqui. Pôr a mão sobre a boca aqui significa autocontrole. Para finalizar, o capítulo 30 nos convida a olhar para cima, para Deus, e também para dentro de nós, para as nossas motivações. Ele também nos ensina a olhar para baixo, para a natureza e aprender com ela. E a grande lição desse capítulo é a moderação, ser moderado. Nem muito sábio aos próprios olhos, nem muito rico, nem muito pobre e nem muito falador. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus.